Fala Fabinho, fala galera do canal Solada, tudo bem? Estamos aqui dando continuidade àquela questão da polêmica envolvendo o dirigente, né, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, aquele incidente que aconteceu nessa terça-feira, dia 19, no Shopping da Barra, que a notícia que circulou, né, foi somente que ele tinha dado uma mordida na virilha do torcedor, esteve envolvido num incidente, mas que hoje, esse dia 21, quinta-feira, à tarde, ele deu uma declaração à imprensa, né? Ele pediu para que tivesse essa coletiva para elucidar fatos que foram omitidos propositalmente pelos torcedores do Flamengo, né? Que foram lá, viram ele junto à presença da filha, que segundo o próprio Marcos Braz, estava em uma loja de joias comprando, enfim, um presente para sua filha de 15 anos, quando os torcedores começaram a insultá-lo, a proferir ofensas, e acabou que o Marcos Braz também relatou que a todo momento ele ficou quieto, evitou partir para as vias de fato e que somente pediu para que os torcedores parassem de ofendê-lo na frente da filha, né? Para que não se tornasse algo maior. Só que, né, segundo o próprio Marcos Braz, novamente, ele relatou que um dos torcedores disse: "For a sua filha". Então, isso acabou gerando todo esse episódio de violência marcante, né? Justamente porque domingo o Flamengo vai jogar segundo jogo da final contra o São Paulo pela Copa do Brasil, um jogo importantíssimo, só que pouco se fala dessa final. O Flamengo jogou, empatou com o Goiás, o São Paulo perdeu em casa pro Fortaleza, mas ainda as pessoas estão falando disso, porque é uma fofoca, digamos assim, né, Fábio? Uhum. Diogo, na tarde de hoje, como você mesmo disse, o Marcos Braz veio a público e veio esclarecer, dar a versão dele dos fatos, né? Uma vez que isso vai virar um caso de polícia. Vai haver um inquérito, está havendo um inquérito policial, tudo será tratado como um caso de polícia. Afinal, é disso que se trata. A gente até brincou no último vídeo, afinal, é extremamente inusitado uma mordida na virilha. E a gente até brincou no vídeo falando que isso é quando sua vida está em risco. Segundo o Marcos Uhum. Braz, a vida dele estava. Ele comenta que a filha dele está fazendo 15 anos, ele iria comprar um presente para ela, como já é tradicional, quando as garotas fazem 15 anos, né? Ele é um vereador da Câmara, ele não estava presente no momento, ele até confirmou presença na Câmara, mas enfim, isso é um papo para outro assunto. Mas ele, na coletiva, ele foi muito inciso, dizendo que ele é vítima e que ele está sendo perseguido e foi ameaçado. Ele pegou uma sequência de prints, uma sequência de postagens de algumas organizadas do Flamengo e deixou claro que isso foi premeditado, na visão dele. Ele reforça durante o relato que ele estava no local sem a presença da filha, que estava com a mãe. Alguns dos torcedores proferiram palavras de ódio, alegaram sobre o clube, aquela coisa tradicional que a gente infelizmente já fala, já comenta. Acostumado, né? Mais um caso de violência e cobrança que tem aqui no Brasil, isso é super rotineiro, não deveria ser, mas é. E de acordo com ele, após esses torcedores saírem, chegou a filha dele. Ele até comentou com a moça com a atendente da loja, abre aspas, ainda bem que minha filha não estava aqui. Ele comentou dessa maneira Sim. com a moça, segundo ele. E depois de toda a filha escolher o presente e tal, tinha ela e mais duas amigas. As meninas foram até a parte da frente da loja para olhar uma vitrine. Ele se encontrava na parte do fundo da loja, era uma loja pequena. E em sequência chegou um outro torcedor, já proferindo palavras mais agressivas, já usando um outro tom. Ele comentou que na primeira cobrança ele não disse nada, nessa segunda ele já ficou um pouco mais inquieto por estar com a presença da filha. E esse torcedor, segundo ele, o ameaçou de morte. Nesse momento, o Marcos Braz, ele dá a entender que ele se descontrola um pouco, e quando ele fala que está com a filha, o torcedor solta abre aspas, foda-se sua filha. Então, É. assim, querendo ou não, a gente entende um pouco mais do lado do Marcos Braz.
Tá todo mundo errado na situação. Ele não devia ter reagido com violência, mas também é fácil falar quando não é sua filha, quando não é sua mãe, Uhum. quando não é teu filho, quando não é alguém importante pra você. Segundo ele relata, o rapaz estava entre ele e a filha, e ele perdeu o campo de visão da filha dele. Então a reação dele era o medo de ter mais alguém envolvido. Numa dessas, ele falou que já tentou procurar a filha dele, o rapaz começou a ser mais truculento, os dois se atracaram, e nesse momento todo ele mordeu o rapaz, Deu no saiu a que deu, né? briga. Ele informa que ele não anda com segurança. Ele falou que não estava com segurança algum, que o Flamengo só disponibiliza segurança para ele durante os Em jogos. jogo, né? Então o outro segurança que apareceu não estava acompanhado dele. Teoricamente foi uma coincidência. Foi alguém que possivelmente tomou as dores do Marcos Braz, pelo que ele informa. Mas, claro, tudo isso por ser um caso de polícia, tudo isso por ser uma investigação, é a forma que o Marcos Braz está tratando isso e passando a opinião dele e o relato dele. A outra parte, que no caso é o rapaz, que eu não sei o nome, não quis, ainda não se explicou, ainda a advogada dele ainda não trouxe a nada, ele ainda vai comentar sobre. Mas é isso, é mais um exemplo de como a violência no futebol persiste, e a gente até brincou pela brincadeira da mordida na virilha, afinal, chega a ser um pouco cômico Foi porque é inusitado, atípico. né? Ah, Foi é estranho. inusitado, é. Não é normal, você não vê isso todo dia. Você vê, ele saiu com o nariz, muitos falaram que tinha sido fraturado, mas foi um corte a princípio, né, pelo que você É, claramente vê. Mas é aquilo, é triste, porque é mais um momento em que o torcedor foi muito magoado durante o ano todo e descontou com violência. Ele descontou com violência. Mais um ato de violência. E só por ser futebol, as coisas são tratadas de outra maneira. Se eu saio na mão com alguém na rua, eu, eu sou detido de uma maneira muito mais rápida. E é aquilo, segundo o Marcos Braz, ele estava à disposição da polícia o tempo todo, as investigações, postou depoimento, e o que mexeu com ele foi a filha. Nesse ponto você até entende. É uma menina de 15 anos estava junto com ele. Então eu entendo ele pesar pela vida dela. Mas também o Marcos Braz não é nenhum santo. Então já tem um é. perfil um pouco, não digo violento. Ele nunca teve nenhum problema. Mas o Flamengo tem muitos problemas. Às vezes pode ser o reflexo de um dos seus comandantes. Que no caso, quem está acima do Marcos Braz? Só o Landim. Então, o São Paulo, a comissão técnica, os jogadores podem talvez se espelhar nele. E se ele tem um comportamento violento, pode ser isso. Mas, como eu falei, tudo isso é relativo, é apenas especulações e esses fatos vão ser apurados futuramente e acho que judicialmente. Não tem outra forma. De um modo geral, é aquilo, né? A gente repudia esse tipo de ato, Uhum, porque tem se tornado cada vez mais constante, não digo nem no futebol, mas na sociedade de um modo geral, principalmente aqui no Brasil. São casos recorrentes. Não preciso nem ir a fundo, né? Mas assim, o que deu a entender é que, segundo as próprias declarações do Marcos Braz, esses torcedores o presenciaram na loja, viram ele de longe, e até ele cita que criaram contas falsas, fakes, né? e E alerta começaram. remarcado, né? Então você vê que foi tudo. Foi um passo a passo. Eles presenciaram aquilo e o torcedor, né? Acho que estava envolvido diretamente com com aqueles outros torcedores, porque se eu não me engano eram três, Foram três antes e e, depois veio esse e terceiro. gravaram e Gravaram gravaram ele. quando ele já estava no chão. Sim, Aí que tá o ponto. Você vê que a desinformação é induzir a pessoa a erro, a sim. tomar partido. Eu, particularmente, acho, a gente até comentou no outro vídeo, acho o Marcos Braz um cara polêmico. Eu acho que ele, Uhum. às vezes, excede um pouco. Eu prefiro uma pessoa mais de boa, ponderada. Enfim, eu particularmente tenho essa preferência. Se você for citar, o Alexandre Matos às vezes aparecia mais. Aquele dirigente do Corinthians que falou: Ah, graças a Deus que pegamos Ah, o sim, o Guarani. O que Guarani aconteceu? perdeu. Tomou no rabo. Mas Entendeu? é o cara que quer aparecer muito pro público, né? É difícil. É, É o que a gente falou mas no último aí, vídeo, é querer aparecer demais. exato, aí no caso do Braz, a gente acha, devido a essa, essa maneira, essa tática que esses torcedores utilizaram, para eles aparecerem, saírem como vítimas e o Marcos Braz como vilão. Sendo que, na verdade, é lógico, há de se apurar tudo, é um caso de polícia, como você destacou, mas assim, pelas declarações fortíssimas, e é sempre bom ouvir o outro lado, dá a entender que dessa vez
ele agiu, não digo corretamente, mas que ele não teve sangue de barata, porque se fosse só com ele, Talvez ele beleza, ficasse ele quieto. ficou teto, Talvez ele ele ficasse ficou quieto. quieto o tempo inteiro, Mexe mas com aí quando filho, envolve a velho. família, É ó, difícil. eu já falei, não morro de amores pelo Braz, Também, né? Eu eu tenho minhas pessoalmente nem críticas gosto. a ele. Fez um trabalho bom no Flamengo, a Eu campanha discordo. vitoriosa. Eu não gosto do trabalho dele, mas acho que a campanha deu certo. Eu já tenho outro ponto de É, vista. ganhou títulos, Sim, mas é só que ultimamente vitorioso, tem, mas eu não acho que são acertos. Eu acho que tem mais erros, enfim. ultimamente tem ultrapassado alguns limites, né? Esse ano o Flamengo não ganha nada, mas Com certeza. assim, essa vez se fosse para tomar uma partida, eu tomaria do Braz. É que é Vou vendo um aquilo. parente. Tá teoricamente todo mundo errado, mas agora fica mais plausível o entendimento. É, É aquilo, o Brasil não é santo. Ninguém é. Mas quando mexe com a sua uhum, filha, quando mexe com a sua família, quando mexe com alguém importante pra você, e não é isso, amigo, é uma garota de 15 anos. Ele mesmo fala na entrevista que ele ficou com medo da reação dela, ele ficou com medo dela com responder certeza. ou falar algo e depois ele ter que ir pra cima. Então é aquilo, falar que foi premeditado, talvez, porque isso acontece, né? Isso tem muitas reações. Mas o futebol tá cada vez mais violento, tá cada vez mais mexido com o psicológico das pessoas. Você vê o Breno Lopes no Palmeiras, a pressão que ele tava sentindo, ele já se emocionando do dedo do meio. Foi algo Pô, é uma espontâneo. loucura, velho. É uma loucura. O cara saiu do dedo do meio, vai tomar não sei aonde, pra própria torcida. Porque a cobrança no clássico foi pesada. Então é aquilo, a ajuda de futebol tem que ter o preparo psicológico. Não adianta, tem que ter. E hoje em dia até os dirigentes. Então é aquilo, o Brás peca com a língua, porque ele sempre gostou de aparecer. Dessa vez foi uma coisa errada. Pois é, É. é Mas aquilo, aquilo. né? É um cara que tá sempre em polêmica. Aí quando fazem um negócio desse, as pessoas já vão falar: Ó, tá vendo? Ó, é o Braz, foi Sim, ele que começou. Só que, é lógico, mais uma vez, reitero, a gente reitera aqui, temos que aguardar, sim. não apurar os fatos, mas eu acho que Pode estar dessa vez, 100% certo, pode estar 100% errado. Como ele, o outro claro, rapaz pode ter sido muito bem orientado pela advogada dele, né? Também sim, responder com muito certeza. certinho. Sinceramente, eu acho que os dois vão tomar uma costa do juiz, mas o Braz vai sofrer um pouco mais por ser uma pessoa, uma figura pública com grana. Pública, Eu acho. exato. Mas eu acho que vai ficar meio no 0x0. Um fez besteira, os dois fizeram. O cara foi, tomou a É, iniciativa de agredir e ofender ele, na frente de uma menor de idade. O braço tomou a iniciativa da agressão. Então é aquilo, acho que vai ficar meio no 0x0. Mas o que mais é pontuar é como é que fica a gestão Braz no Flamengo. O Landim, pelo é. jeito, vai manter ele, pelo que falaram. Mas, Tudo vai depender dessa Copa do Brasil, né? se Acho ganhar, que se o perdoa. Flamengo ganha, Se ganhar, perdoa. as pessoas vão esquecer. Mas você vê, Um pouco. Eu cara, acho que o ninguém tá flamenguista tá meio falando. soberbo. Eu acho que isso esquece um pouquinho. Porque, porque magoou a Libertadores e o Mundial. Magoou. Magoou. Eles estão bem doentes com isso. Porra, Vitor Pereira, né? É, mas Mas escolha do Brás. Do Brás, do também. Landim. Não é só do Brás. O Brás não é o único culpado. O Landim também. É que a gente fala, o Brás aparece Ok. tanto que o pessoal esquece do Landim. É só por É, isso. O Landim é esperto, fica na dele. É de cada um. mas dessa vez, vamos ver o que vai dar, qual vai ser o desfecho. Só que aquilo, também tem as câmeras da Sim. loja, do O shopping, Brás pareceu muito tem tranquilo. testemunha. Ele pareceu muito É, tranquilo na hora da entrevista, porque ele fala, tem as filmagens. Ele fala das filmagens. Ele deixa muito claro. é aquilo, né? Hoje em dia você vê canal de linguagem corporal pra tudo quanto é lado, raio que eu paro. Metaforando da vida. Mas assim, eu acho que dessa vez ele manteve uma postura coesa, ficou na dele e falou, acho que ele agiu com a verdade. Mas tem muita coisa ainda que vai ser elucidada, É que é apurada, aquilo. então Ontem a gente foi é iludido. aguardar. Ontem a gente foi Uhum. iludido pela imagem. Aí depois a gente pode estar sendo iludido agora por ele. Nunca Terça, sabe. terça, né? É, a gente começou Foi com o Léo terça. Dias, a gente vai terminar com o comandante Hamilton aqui e o Datena, porque não tem muito o que fazer. Não tem o que fazer. É É esperar, é aquilo aguardar que os fatos. você falou, ninguém é santo. Ah, não. Não. Óbvio que não. E o Braz, assim, Ele tem o pela histórico dele. o cara que morde a virilha de outro homem, na hora, tá desesperado. Quer dizer, Foi uma defesa, né? Olhando ou tá dessa amando ou ótica. tá desesperado. Ou é amor ou ódio. Eu acho que era ódio. Então, assim, é difícil. É um assunto complicado. Eu acho que, assim, vão dar um tempo, mas quando sair os novos inquéritos, quando sair a opinião da polícia, vai ver se vai ter denúncia do Ministério Público, vai ver se vai ter tudo isso. Então, até lá, vamos aguardar. Tem o que fazer. Mas se o Menguinho ganhar, ofusca tudo e já era, né? Ah, não sei. A mágoa dos caras com a Libertadores e com o Mundial é grande. Porque Ah, Fábio.
Eu acho que E a grana que vai entrar então, também. mas é a soberba flamenguista. Flamenguista, a Copa do Brasil é pouco. Olha o nível que chegou o Flamengo. Na título é igual, vai comemorar do mesmo Não, vai jeito, cara. comemorar, mas acho que não perdoa. Mas enfim, Pode ser. acho que é isso. Foi nosso giro de notícias. Foi nosso momento Léo Dias. A gente virou Isso Datena do aí. nada, virou um caso de polícia. Mas eu acho que agora é aguardar os próximos capítulos. Foi um vídeo mais curto, um vídeo mais rápido. E é aquilo. Vamos fazer mais vídeos da Copa do Brasil no futuro. Mas eu acho que o assunto Marcos Braz mordida vai dar uma segurada por Vai uns render. dias e Vai até uns render. meses. Vai render legal, mas acho que por um tempinho vai dar uma segurada. Que ainda vai ter inquérito, vai ter opinião, vai ter outra parte É. ainda, a declaração. Declarações, depoimentos, testemunhas, enfim. Agora, se perder na Copa do Brasil, o bicho pega. Esse assunto vai voltar de novo. Vai ter meme com o Marcos Braz mordendo coxa, torcida do Flamengo vai pegar no pé. Então é aquilo. Vai. Vai dar. Adoro, é show de entretenimento. Isso aí é suco do entretenimento, só isso. João, acho que isso é só. Vai dar o que falar. Os nossos inscritos, os não inscritos, obrigado pela companhia. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Estamos aqui para fofocar também. Não é só análise de jogo. A gente gosta de fofoca às E, vezes. e Mas hidratem-se porque tá um calor do caralho. Puta que pariu. hidratem-se, tomem banho, pelo amor de Deus, e usem desodorante. Faz uma grande diferença É. no metrô. Rapaziada, tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Falou.